Bom, o nosso estudo de história hoje é sobre a criação das primeiras cidades. Então, nós vamos ver qual foi a importância, o que deu motivo para que fossem criadas as primeiras cidades, de que circunstâncias estavam as pessoas que começaram então a surgir as primeiras cidades, a serem criadas as primeiras cidades, tá? Então, a criação das primeiras cidades. Isso está no livro de História, na página 34, onde vocês vão colocar a data de hoje, 12/5/2020. E o texto vocês vão acompanhando a professora a ler o texto. E sempre a professora fala, vou ler com vocês primeiro, depois, para fazer as atividades, vocês leiam novamente, para ficar mais familiar do texto, né? Na primeira leitura, a gente já se apropria do conteúdo, do que está falando, do que está sendo falado. E depois, a partir da segunda leitura, você já começa a se perguntar alguma coisa a você já tem a ideia do que é o texto, né? Então, se for para ler 3 vezes, não tem problema. Então, o importante é que a gente entenda, tá? Então, vamos lá. Nos capítulos anteriores, estudamos sobre as relações sociais do seu lugar de vivência, o desenvolvimento das ruas e a história das escolas. Agora chegou o momento de conhecermos o surgimento de algumas cidades do mundo e do Brasil. Você sabia que os rios foram muito importantes para a formação das primeiras cidades? Destacamos aqui alguns desses rios. Então, aqui no livro, na página 34, vocês vão ver um mapa, né? Esse mapa tem aqui esses coloridos, ó, aqui laranja, aqui amarelo, aqui rosa, aqui verde, são rios famosos, né? Que perto desses rios foram criados aí as primeiras vilas. Nós vamos entender por quê. Tem até aqui a legenda, ó. Vocês vão ler a legenda para saber o tipo de rio, qual é o rio, tá? Primeira leitura para vocês. Leiam para ver qual é o rio. Tá de acordo, a legenda aqui do livro tá de acordo, a cor tá de acordo com as cores que está no mapa. E eu vou continuar a leitura. As pessoas precisavam de água para beber e para usar na agricultura. Por isso começaram a criar pequenas vilas próximas aos rios. Essas vilas foram crescendo e deram origem às primeiras cidades. Nas regiões destacadas no mapa, surgiram cidades como Uruk, Babilônia, Ur, Tebas e Varanasi. Nelas foram erguidas construções enormes como zigurates e pirâmides. Então, vocês vão pegar a caneta do marca-texto e destacar aqui a palavra zigurates. Porque aqui do lado tem o que significa. Tem aí o vocabulário, ó. Zigurates significa construções antigas que podiam servir como palácio, templo e armazém, tá? A primeira imagem que nós temos aqui é um zigurate da antiga cidade de Ur, que hoje, atualmente, ele fica localizado na província de Dikar, no Iraque. A figura B são as pirâmides de Gizé, Quéops, Quefrem e Miquerinos. Foram construídas há cerca de 2.700 anos antes de Cristo. Atualmente, elas estão localizadas na cidade de Gizé, próxima ao Cairo, no Egito. Então, olha só, primeira, aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem para vocês verem, ó. Primeira aqui imagem, segunda imagem aqui das pirâmides e aqui a imagem do zigurate, ó, tá aqui, tá? Agora, vocês vão virar para a página 35, que nós vamos continuar, então, a leitura. Tempos depois, outras cidades se desenvolveram por causa da atividade comercial que existia ao seu redor, ou como ponto de parada para os soldados. Por esse motivo, não ficavam próximas a grandes rios. É o caso da maioria das grandes cidades gregas e das dominadas
pelo Império Romano, como Atenas, Corinto, Éfeso, Cartago, Roma e Alexandria. Nas ruas dessas cidades podiam ser vistos muitos comerciantes, soldados, artesãos, né, que faziam seus artesanatos, estrangeiros, pessoas ricas e pobres, crianças, adultos, idosos, etc. Aí nós temos também a imagem, aqui fala de Atenas, é uma cidade que foi uma das maiores e mais ricas cidades da Grécia Antiga. Nesta imagem vemos as ruínas da antiga cidade, na parte mais elevada, na parte mais alta. Então aqui, ó, chega pertinho para vocês verem, aqui, porque já tem no livro de vocês também, vocês olham direitinho como era a cidade de Atenas, tá? Uma das grandes cidades, que fica no Egito. Já aqui embaixo, nós temos, e o que você acha? No capítulo 2, você aprendeu sobre lugares que preservam a memória de algo e que possuem importância histórica. Converse com os colegas sobre a pergunta de Ana, e compartilhe o que você acha. Na sua opinião, o zigurate de Uri, as pirâmides de Gizé e as ruínas de Atenas podem ser considerados lugares históricos? Será que esses lugares, né, todos eles, podem ser considerados um lugar histórico? Um lugar onde as pessoas podem aprender sobre o início da cidade, se as pessoas podem visitar como algo da história, né? Então, eles são lugares históricos, sim, se existe lá até hoje, porque passou uma civilização, foi passado pessoas por lá que deixaram contribuições, né, de construções, para que hoje a gente possa ver, porque ao longo de todo o tempo é a história, né? Até chegar aqui nós estamos vivendo a história. Então, uma história que começou bem antes, muito longe, muito distante, há séculos, né? E que vem vindo até hoje, até chegar aqui no dia de hoje, onde a gente vive. Tudo isso é história, né? Faz parte da história. E esses são lugares históricos, né? Então, vocês podem, até aqui dentro mesmo do balãozinho da fala da Ana, escrever que sim, tá? Não tem problema, pode escrever que sim. São lugares históricos. Depois disso, nós vamos para a página 36, que já começa a falar agora das cidades brasileiras. Cidades brasileiras. E no Brasil, você sabe quando surgiram as primeiras cidades? Em nosso país, as primeiras vilas foram criadas após a chegada dos europeus, há cerca de 480 anos. São Vicente, no litoral, e São Paulo, no interior das terras que haviam sido ocupadas pelos portugueses. Foram algumas das primeiras vilas criadas. Hoje, São Vicente é uma grande cidade beira-mar. E São Paulo, que fica no litoral, né? No litoral onde tem as praias ali. São várias cidades, né? Tem várias praias ali de São Vicente, tem Guarujá, tem a cidade de Santos, tem Itanhaém, tem Mongaguá, tem a Praia Grande, são cidades litorâneas, porque ficam próximas, que tem o mar, tá? Hoje, São Vicente é uma grande cidade beira-mar e São Paulo é uma das maiores cidades do planeta. Olha só, nós moramos no estado, né, que é um dos maiores que a gente tem, né? Olha só, eles falam aqui maiores do planeta, cidades maiores do planeta. Uma das, né? Não é a maior, é uma das cidades maiores. E temos aqui o pátio do colégio no Centro Histórico de São Paulo. Atualmente ele abriga o Museu Anchieta. Neste local foi fundada a cidade em 1554. Olha aí. Observam lá direitinho, olha a construção, veja como era feita essa construção, como foi realizada, como ficou. Olha aí no livro de vocês também, que dá para observar melhor. Continuando a leitura. Há cerca de 150 anos, nas vilas e cidades de diferentes regiões do Brasil, pessoas escravizadas carregavam embrulhos
e caixotes. Poetas liam seus poemas nas praças, famílias mais abastadas, aquelas que tinham mais poder aquisitivo, tinham mais dinheiro, eram mais ricas. Então, pode passar o marca-texto também. Passeavam pelos jardins públicos e imigrantes, olha lá, outra palavra, ó, pessoas que saíram do seu país e vieram, né, pro Brasil, né, aqui, ó, imigrantes, pessoas que saíram do seu país de origem e se estabeleceram em um país estrangeiro, aqui no caso que nós estamos falando, que vieram para o Brasil. Então, lá, imigrantes também, marca lá com a caneta marca-texto. E imigrantes começavam a chegar da Europa. Nas ruas, as pessoas andavam a cavalo, a pé, carregadas por seus escravos ou em carroças puxadas por animais. Nos dias de hoje, nas cidades grandes do Brasil, o cenário mudou. Carros, altos edifícios, caminhões, ônibus, trens, buzinas, semáforos, faixas de pedestre e aeroportos são exemplos de elementos presentes na cidade. No entanto, é interessante perceber que mesmo se passando muitos anos, muitas cidades ainda preservam seus lugares históricos. Pode marcar lugares históricos também com marca-texto. Que muito nos conta sobre o passado de determinado local, como é o caso do pátio do colégio em São Paulo. Esse daqui, ó, que a prova mostrou para vocês. Tá? É um local de referência histórica pra gente em São Paulo. Bom, interpretando, página 37, então. Com atenção, leia as informações sobre 3 cidades brasileiras. Primeira, Cavalcante. Localiza-se na Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás, e conta com 10.000 habitantes. A cidade foi fundada em 1831 e abriga uma comunidade quilombola, conhecida como Calunga. Então, vão lá e colocam, passam o marca-texto lá na comunidade. E aí, a comunidade quilombola, ela é um local que no passado foi um quilombo. Ele abriga grupos étnicos, geralmente indígenas e africanos, que possuem identificação com o território. Então, agora a segunda cidade. Porto Velho. Então, aqui é a comunidade, ó, quilombolas, onde vivia, era um quilombo. Depois nós temos Porto Velho, é a capital do estado de Rondônia e localiza-se próximo ao Rio Madeira. Com cerca de 500.000 habitantes, é a cidade com mais habitantes do seu estado. Foi fundada em 1914 e localiza-se na fronteira entre o Brasil e Bolívia. E aqui aparecem os nossos colegas, né, do Ético, dizendo: habitantes de Calunga, comunidade quilombola, na cidade goiana de Cavalcante. Aí a segunda, Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Aqui, ó, aqui ele fala do quilombola e aqui ela fala, né, da cidade de Porto Velho. Que aqui, essa cidade é a cidade de Cavalcante. Vamos virar então para a página 38. Essa é uma cidade do litoral do estado de Santa Catarina, que é Itajaí. Tem cerca de 200.000 habitantes. Foi fundada em 1860 e conta com muitos descendentes de imigrantes europeus que vieram habitar o Brasil. É o caso de portugueses da Ilha da Madeira, alemães e italianos. Então, essa é a cidade de Itajaí, em Santa Catarina. É o que a nossa colega aqui fala, ó. Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Agora, complete a tabela com as informações que você aprendeu sobre as cidades brasileiras. Então, aqui vocês vão fazer, primeira atividade. Vocês têm a cidade de Cavalcante, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, mais perto. Cavalcante. Depois, vocês têm a cidade de Porto Velho e tem a cidade de Itajaí. Nesse quadro, vocês vão escrever, olha só, qual é o estado que fica a cidade,
na primeira linha. Na segunda linha, vocês vão escrever o número de habitantes dessa cidade. E na terceira linha, o ano de fundação da cidade. Qual o ano que foi criada a cidade? Tá? Nessa parte aqui, ó. Nesse quadro que tem aqui. Depois nós temos aqui na página 39, tem as imagens, olha lá. Com base nas informações representadas no capítulo, relacione os lugares históricos às descrições corretas. Então, aqui embaixo vocês vão ter a descrição de cada uma. 1, 2, 3. E vocês vão ler e vão colocar que região que é essa, que descrição é essa. Não precisa ser o lugar, vocês vão escrever descrição 1, descrição 2, descrição 3, de acordo com a descrição que está aqui. Vocês leem aqui e vão colocar aqui nos espaços que vocês têm diante de cada uma das fontes históricas aqui, tá? Bom, vindo para a página 40, agora é hora de desenhar, né? Faça um desenho ou tire uma cópia de uma fotografia de um lugar histórico da cidade em que você vive e cole no espaço a seguir. Aqui, ou uma foto ou um desenho do lugar onde você vive. A página 40. A página 41, Fazendo História, aqui você vai fazer uma pesquisa, ó. Vamos pesquisar um pouco mais sobre a história de sua cidade? Essa pesquisa irá complementar, pode passar aí o marca-texto também, a que você fez no capítulo 1. Siga o mesmo procedimento que você realizou anteriormente. Consulte livros, fotos, jornais, revistas, sites, pessoas, entre outras possibilidades, e selecione as informações que você precisa. Caso você tenha dúvidas, peça ajuda ao professor ou aos adultos com quem você convive. Para orientar sua pesquisa, considere as perguntas a seguir. Então, aqui você tem as perguntas. Ó. É uma pesquisa e aqui você tem as perguntas, tá, para responder. Só voltando um pouquinho, aqui onde eu pedi para vocês escreverem, passarem a caneta no marca-texto, está escrita a palavra complementar. Então, só para completar, né? Complementar quer dizer que completa, que obtém mais informações. Completar, para obter mais informações. Então, para deixar uma pesquisa completa. Então, vocês estão... complementar é isso, é completar, tá? E, com isso, depois dessa pesquisa, vocês têm também para fazer... para relembrar, que aí é um estudo de tudo que a gente fez só para relembrar. Então, vocês vão ler lá, ó. Escreva 4 frases diferentes utilizando as palavras disponíveis no quadro. Qual que é o quadro? São essas daqui, ó. São essas palavras que estão aqui em cima, tá? Então, vocês vão escolher, em cada uma dessas palavras, vocês vão escrever uma frase, tá? E a autoavaliação. Vocês vão fazer a autoavaliação do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3. Como? Chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. Então, aqui vocês têm para marcar se vocês gostaram, se foi mais ou menos, se vocês não gostaram. Tem aqui as carinhas, ó, para vocês anotarem. Então, vocês vão lá e marcam o X naquela que vocês... de cada capítulo que vocês acharam do estudo, tá? Então, aqui, a gente termina esse capítulo do livro 1 de História, ó. Para aqui, ó, na página 42, ó. Então, só relembrando para vocês, nós começamos o capítulo inteiro, desde a página 34 e fomos até a página 42. Só não esqueçam de colocar aqui na primeira página que nós estudamos, que é a 34, a data de hoje, 12/5/2020, porque a professora vai saber que a partir dessa data nós fizemos todo o capítulo, tá? Então, vocês têm aí uma semana para fazer, que é a nossa próxima aula de história só na próxima semana, tá?
e façam com calma, leiam direitinho. Não entendeu? Leia de novo, leia novamente. Não tá difícil, né? Vocês conseguem fazer, a professora sabe que vocês conseguem fazer. Então, bom estudo para vocês, tá? E até a próxima aula de história.